Fala galera, beleza? Tudo bem? Ó, bem simples hoje o vídeo, bem de boa, bem tranquilo. Eu fiquei pensando algumas coisas aí, tá? Eu tô aqui com o meu celularzinho com os conteúdos que serão abordados dentro da Federal do Paraná 2023, tá? E eu gostaria de fazer alguns comentários sobre esses conteúdos, sobre esses autores, bem breves. Isso não se trata de uma aula, se trata de algumas expectativas daquilo que a gente pode trabalhar, daquilo que a gente não pode trabalhar, daquilo que você pode esperar de uma prova da Federal do Paraná, mas sobretudo um comentário sobre esses autores mesmo, assim, sabe? Então, tipo, vamos lá, são 5 autores, e dentro desses autores, 5 textos ou fragmentos de texto. A gente tem o Berkeley, que é um autor moderno. Então a gente pode esperar um autor que vai dialogar sobre certos aspectos com o John Locke, que já foi um autor que caiu nas listas na lista dos anos anteriores dentro da Federal do Paraná. E a obra dele é Três Diálogos, que é uma obra um pouco densa. Ela tem uma densidade de conteúdo por trabalhar com a epistemologia na modernidade. Então, assim, é lógico que o nível da Federal do Paraná não é um nível absurdo, mas requer uma atenção para essa obra aí, sem dúvida nenhuma. O Spinoza, a Ética, mas aí é o livro 1, tá? Da coleção Os Pensadores, páginas 116 a 123. Quer dizer, a gente tem embora um autor que tenha também uma densidade e algumas dificuldades são apresentadas no texto dele, e eu, via de regra, meus alunos eles têm um pouco de dificuldade para a compreensão do Spinoza. Eu acho que o Spinoza é um autor, nesse texto aqui, curto, um trecho curto do Spinoza. Então, e depois que eu terminar os autores, isso vai valer para todos eles. Eu vou fazer um comentário geral para você ficar atento com a Federal do Paraná em 2023. Tem o Maquiavel, apresentado de uma maneira um pouco diferente daquilo que costuma cair, que é o discurso sobre o governo da primeira década de Tito Livio, o discurso sobre a primeira década de Tito Livio, que é a parte do Maquiavel onde ele apresenta uma espécie de uma continuidade, se assim a gente pode dizer, da obra O Príncipe, que é a obra magna do Maquiavel, e que é a obra, inclusive, que apresenta o Maquiavel para esse grande público aí. Depois o Merleau-Ponty, A Dúvida de Cézanne, que é um autor contemporâneo, que vai brincar com escolas mais contemporâneas, como o existencialismo, a fenomenologia, e aí a gente vai ter que adentrar num terreno um pouquinho mais contemporâneo, onde a filosofia vai dialogar não só com a ciência, como apareceu em outros vestibulares da Federal, como Thomas Kuhn, por exemplo, mas ela vai dialogar com a estética, com a arte e com a questão da existência também, e dos modos pelos quais a gente pode conhecer e existir no mundo. E também a Djamila Ribeiro, que aí me surpreendeu de maneira positiva, muito embora a Djamila Ribeiro seja muito mais estudada pelos professores da área de sociologia, de ciências sociais, do que da área de filosofia. Ela caiu na filosofia, abordando o que é lugar de fala e se todo mundo tem direito ao lugar de fala. Tem direito à fala. A Djamila Ribeiro é interessante porque ela tá viva. Eu tô com o livro dela, inclusive, aqui. Eu tava dando uma olhadinha nele. É curto os trechos que serão abordados da Djamila Ribeiro. E não tanto quanto Spinoza, por exemplo, mas são 2 capítulozinhos que não são muito extensos. E o legal da Djamila Ribeiro é que a gente tem muito vídeo aqui no YouTube, na internet e tudo mais, dela mesma falando sobre esses temas. Então, assim, a lista da Federal do Paraná me surpreendeu, não só positivamente, mas me surpreendeu, porque os autores que são mais recorrentes não são esses autores. Por exemplo, o Berkeley e o Merleau-Ponty me trouxeram um estranhamento pessoal. O Merleau-Ponty, eu estou trabalhando o Merleau-Ponty, a leitura do Merleau-Ponty para chegar até algum lugar que seja confortável para dar uma aula para vocês, mas a Universidade Federal do Paraná 2023 vai ser isso. Aí um comentário básico e geral sobre esses autores. Ler eles é importante, professor? É importante. Mas mais do que ler eles,
é importante você fazer um mapeamento de toda a história da filosofia, certo? Então, assim, mais do que ler o Merleau-Ponty, é saber em que contexto de discussão se insere a filosofia do Merleau-Ponty. Mais do que entender o Berkeley, em que contexto da filosofia do mundo, da época, se insere a filosofia do Berkeley. Com quem que ele estava dialogando, quais eram os problemas da época e, consequentemente, quais eram os problemas do Berkeley. Isso vale para o Spinoza, isso vale para o Maquiavel, e isso vale para Djamila Ribeiro. Eu acho que são 5 autores muito interessantes que vão ajudar você a entender, além da filosofia deles, compreender a filosofia como um todo. E nesse aspecto eu sou super a favor da Federal do Paraná. Eu acho um vestibular sempre muito bem feito, sempre muito claro. Então eles estão deixando claro para nós, eles estão sendo claros com a gente, que o que eles querem é 2 coisas. A leitura de textos filosóficos, junto disso uma compreensão geral da história da filosofia, e depois, para uma segunda fase, que daí vai ser em novembro, a habilidade da escrita também de textos filosóficos. Então, isso me alegra, porque saber de filosofia é saber ler um texto de filosofia, mas mais do que isso é saber escrever um pouco sobre aquilo que você leu. Quer dizer, são 2 funcionalidades, 2 habilidades que são fundamentais a qualquer um que almeja um curso superior e, sobretudo, um curso voltado para a área de humanas, que daí terá filosofia como específica. Fechou? Espero ter ajudado vocês a entender um pouco desse vestibular, a saber um pouco daquilo que vai cair. Você já deve ter visto isso no manual, mas tá aí. Em breve eu venho com mais aulas, mais dicas, mais ideias daquilo que é a Federal do Paraná. Eu vou abordar todos os textos aqui no meu canal. Muito obrigado. Deixa o like, se inscreve, compartilha, se ajuda meu trabalho. Falou!